Olá, como tem passado? Eu acredito que pela graça, pela formosura do amor e perfeição do nosso Pai Eterno, em nome de Mashiach, eu acredito que você esteja passando bem. Em meio aos desafios, às tribulações, o Senhor nos dará força e graça para vencermos e atravessarmos os períodos de desafios e sermos vitoriosos. Hoje eu desejo falar contigo a respeito de uma palavra lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 29 ao 31, que nos diz assim: aos cansados ele dá forças novas e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Trazer para você a respeito de um tema que se fala muito. Esse é um arquétipo. E os arquétipos que estão sendo muito trabalhados no mundo das terapias holísticas, místicas e até esotéricas. Mas este arquétipo aqui, que é uma águia, a palavra ela tem várias representações de arquétipos em termos comparativos. E aqui nessa palavra, o Senhor está falando, os que confiam no Senhor recebem as suas forças renovadas. E ele fala a respeito das asas, são como asas, sobem nas alturas como asas da águia e não se cansarão. A águia, quando ela já chega numa certa idade, o que acontece? Ela sobe para as alturas, ela vai para os montes. Nos montes, ela tira todas as suas penas, bate o seu bico na rocha até ele quebrar, quando ele está desgastado. E enquanto ela está recolhida, ela não aparece, elas ficam lá nos altos das montanhas, até que todas as suas penas, elas venham nascer de novo, com uma nova plumagem, e haja o surgimento de um outro bico novo. Dali ela terá uma outra jornada de praticamente quase 40 anos. Então, aqui, quando ele fala assim, os que confiam, ele não está falando aos que estão com a Bíblia debaixo do braço, ele não está falando com os que estão com a Bíblia na mão, ele está falando aos que confiam, independente do seu segmento religioso, e às vezes há de admirar que não se aceitou Jesus. Ai, fulano não aceitou Jesus, mas a vida dele vai de vento em pouco, ele prospera, ele adquire isso, ele viaja para o exterior, ele adquire bens. O segredo está em confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Subirão como águias às alturas e não se cansarão. Então, amados, essa dimensão dessa estrutura espiritual que estão relacionados aos que confiam no Senhor, recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aos cansados, ele dá forças novas e energia, o vigor para estar vencendo as etapas de cada desafio da sua vida. Então nós vamos ver hoje pessoas com uma certa idade,
mas com uma disposição invejável. Uma disposição invejável, um corpo invejável, uma face, um semblante bonito, cabelo bonito, unhas bonitas. E às vezes você vai ver os jovens decaídos, enfraquecidos, porque ele está falando aqui que os jovens, ele fala também dos jovens, que os jovens se cansam, mas os cansados que confiam no Senhor, as suas forças serão renovadas, voarão nas alturas como águias, como uma águia, como uma águia. Você já viu alguém falar assim, fulano tem um olho de águia, porque da altura, de uma certa altura muito grande, ela consegue visualizar a presa que está numa distância muito grande. E quando ela desce para pegar aquela presa, ela desce certeira, ela tem a direção assertiva. Por isso, a palavra, ele vem nos recomendando para ter como reflexão as forças das asas, a direção, o olhar na direção certa, ou certo, atitudes certas, manifestando em ações assertivas. Por isso essa palavra eu trouxe para você numa dimensão gloriosa, para que haja mudança. Todo mundo quer mudar a sorte, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer bom êxito, mas tem um caminho a ser trilhado. Tem um caminho, tem um conjunto de atitudes, instruções e orientações pela palavra, que é a ciência da palavra, que nos levará às alturas para realizações dos propósitos, dos sonhos, dos ideais e de toda a situação. Outra situação que eu quero dizer para você é que nós temos aqui uma agenda de oração. Se você deseja que eu possa orar por você, entendeu? Você pode colocar o seu nome, ou eu deixo o meu telefone, entra no meu WhatsApp e eu vou estar orando por você. Basta você colocar o seu nome e eu estarei orando. Você não precisa me dizer qual a causa, porque o Espírito do Senhor que está sobre a terra, ele irá me guiar numa dimensão gloriosa para trazer uma oração assertiva para você. A nossa agenda de atendimento, ela ainda não está aberta, mas quando a nossa agenda de atendimento estiver aberta, eu também estarei aqui anunciando que nós estaremos com a nossa agenda aberta, tanto para atendimento psicoterapêutico como pastoral também. Então, essa é a palavra que o Senhor me trouxe para trazer para você e eu espero que você goste. Espero e desejo que você a receba. Abrace o concerto do Altíssimo Deus. Razak, Razak, Venite, Razek. Força, força. Que sejamos todos fortalecidos no Senhor. Tudo de bom, felicidade. O Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar.